Primeiro vídeo dessa série que vai apresentar as profecias messiânicas, ou seja, mostrar Jesus a partir do Antigo Testamento. E o primeiro vídeo fala sobre a primeira profecia, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15. Vamos lá? Nem todo mundo acha que Gênesis capítulo 3, versículo 14 a 15 é uma profecia messiânica. Vou dar um tempo. Abre aí sua Bíblia, dá uma olhada no texto, mas daqui a pouco eu vou ler. Algumas pessoas acham que esse texto é uma etiologia, ou seja, uma lenda para explicar por que a cobra rasteja. Outros acham ainda que esse é um texto que precisa ser lido, ou esse texto precisa ser lido de uma maneira mais racional, de uma linha mais existencial, mostrando a desesperança do ser humano diante das coisas que ele não consegue resolver. Só que o problema, ou melhor, a solução, é que a gente vai pegar em todo o Oriente pessoas olhando para esse texto, principalmente os judeus do terceiro século, afirmando que esse texto sim está falando da pessoa do Messias, ou seja, de Jesus Cristo, inclusive da sua morte. E não é só os judeus do terceiro século que falam isso, os targums palestinos, os pais da igreja, como Justino em 160 e Irineu em 180 depois de Cristo. Ou seja, a gente tem muita informação que provam que a história olha para esse texto com um olhar diferente. E sabe o que é melhor e o mais destacado? É que não é só a história. A própria estrutura do texto revela que ele é especial. Deixa eu explicar uma coisa que é diferente do texto bíblico para os nossos textos hoje. Isso a partir da poesia. Quando a gente escreve uma poesia no português, a gente trabalha com rimas. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Criança quando chora, põe a mão no coração. Percebe as rimas, né? Já no texto do Oriente Médio, a poesia bíblica, ele já tem uma postura diferente. Ele vai trabalhar com paralelos. Um texto fazendo paralelo com outro texto, e eles vão se fazendo esses paralelos até chegar no seu clímax, aquilo que é o mais importante e o que o autor quer chamar a atenção. A gente encontra esse tipo de construção em Gênesis capítulo 3. É um tipo de construção chamada quiasma. E o quiasma do capítulo 3, eu vou colocar na tela para você poder enxergar o que eu estou dizendo. O versículo 1 e 5 vai conversar com o versículo 22 e 24. Ali a gente vai ver serpente, mulher, um Deus ausente e uma proibição. Os versículos 6 e 8 vão conversar com os versículos 20 e 21, que vai falar sobre Adão, Eva e as vestimentas que agora eles precisavam. Nos versículos 9 e 13 vão conversar, ou os versículos 9 e 13 irão conversar com os versículos 16 e 19, que vai falar de Deus, Adão e Eva. E o centro, o que não se repete, o clímax, aquilo que o autor quer chamar a nossa atenção, está no versículo 14 e 15, que fala de Deus, a serpente e toda essa construção que eu vou ler agora para vocês. Olha só o que diz nesse texto que não se repete, o clímax. Então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre e vai comer pó todos os dias da tua vida. Grava que esse é o centro. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este vai te ferir a cabeça e tu o ferirás o calcanhar. Então veja só, quando a gente olha o texto, de cara a gente percebe que há um destaque para a serpente. Na verdade, quando a gente olha o capítulo 1 e 2, a gente percebe um mundo perfeito, maravilhoso. Tudo que Deus cria, ele diz, era muito bom. Depois que o ser humano se afasta de Deus, desobedece o que ele pediu, o que ele ordenou, come do fruto e aí esculhamba com tudo, a gente vai perceber que a serpente vai se destacando na maneira que ela conversa com o ser humano e principalmente na estrutura que eu acabei de ler para vocês, no texto que eu acabei de ler para vocês. Veja, essa não é uma serpente normal. Ela fala, ela pensa, ela raciocina. Que tipo de animal faz isso? Ela demonstra uma sabedoria até maior que a dos seres humanos, conhecendo coisas do passado e projetando coisas para o futuro. Quando a gente olha para a história, a gente vai perceber que a serpente, o símbolo serpente, sempre foi relacionado com o mal encarnado.
A gente vai ver isso na cultura babilônica, na cultura egípcia, na cultura ugarítica, na cultura do Oriente Médio toda, até nos nossos desenhos. É comum a gente olhar para a serpente ou o personagem do mal ser um personagem relacionado com a cobra. Gente, a gente está falando aqui do inimigo. O inimigo é destacadamente revelado nesse texto. O que eu estou querendo dizer para você em relação à serpente é que a repetição em várias culturas revela um princípio comum na base que foi se desdobrando ao longo da história. Uma última coisa, isso é importante. Você percebe que ela é um ser sobrenatural porque é ela que fere a descendência da mulher. Não é a descendência da cobra que fere a descendência da mulher. É a própria cobra que no futuro, em uma vida longa, ataca o descendente da mulher. E nesse contexto aqui, quando a gente pega esse pedacinho do capítulo 3, a gente vai perceber que o personagem principal não é a cobra. O personagem principal não é Adão e Eva. O personagem principal não é a mulher citada no texto. O personagem principal é o descendente da mulher. Eu escrevi aqui para poder organizar tudo e não perder nada, para que você pudesse ter a noção perfeita do que eu estou dizendo. Ó, o sujeito que está atrás do pronome da terceira pessoa do singular é ele, mas os indícios do contexto imediato apontam para o indivíduo masculino como sujeito. Ele recebe a ênfase especial, é o centro do parágrafo. O sujeito vem depois do verbo, principalmente na forma imperfeita da poesia hebraica. E quando isso acontece, é intencional. Pegou? Ele está dando destaque. Ele está colocando no centro o descendente da mulher. Tudo para deixar claro que ele é o sujeito e é ele que vai ferir, é ele que vai fazer a ação que vai matar essa serpente sobrenatural que a gente já identificou, que é o inimigo. Então veja só, ó, isso é muito, muito legal. Nessa passagem aparece o verbo sup, que é um verbo de ação e é um verbo utilizado no momento do golpe. Quando a gente lê o capítulo 14, ou melhor, o capítulo 3, versículo 14 e 15, e que fala que o descendente fere a cabeça e a serpente fere o calcanhar, nesses dois modos, nessas duas ações, nós temos o verbo sup. Instantaneamente, simultaneamente. No momento que fere a cabeça, fere o calcanhar. É igual, não tem momento assim, não foi depois, é simultâneo. Agora veja, esse verbo, ele é utilizado sempre quando quer mostrar totalidade da destruição. É como se fosse uma flecha envenenada. Arremessamos a flecha e pegou no dedinho mindinho. O camarada vai morrer. É por isso que nessa passagem, quando nós percebemos este verbo, que é só utilizado aqui, a gente descobre que no momento que Jesus morreu na cruz, ele também venceu o inimigo. Mas que o inimigo teve uma vitória. Uma vitória que mata o Senhor Jesus. Ele não sabia que ali teria a nossa salvação eterna. Mas ele consegue destruir o corpo do nosso Salvador. Mas destruindo o corpo do nosso Salvador não é uma vitória completa. É a falsa impressão de que alcançou alguma coisa. E ele ainda acha que alcançou alguma coisa na nossa vida. Mas quando nós percebemos que o Senhor já o venceu para todo sempre, porque o golpe do nosso Cristo é um golpe completo para a extinção de um ser criado, porque ele é infinito, eterno, onipresente e onisciente. Gente, a gente pode começar a confiar que o Senhor Deus pode fazer todas as coisas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, nós encontramos a promessa que o nosso Deus viria, morreria por nós, venceria o inimigo e nos daria a oportunidade de fazer o mesmo. Hoje você aprendeu sobre Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, a profecia, a primeira profecia messiânica. Eu espero que isso te traga conforto e esperança, porque o nosso Senhor já venceu todas as batalhas.